Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você vai estar assistindo a esse vídeo. E hoje é um dia de vídeo de reflexão. Mais uma reflexão de um dos 7 pecados capitais. E aí, como tá faltando é, dois, eu resolvi fazer o. Entre os dois foi difícil escolher qual que seria dessa semana. E aí eu resolvi pegar o pecado da luxúria para poder falar. E aí, sem mais demoras, né? Porque geralmente essa reflexão demora bastante. Então vou recomendar que você pegue o seu café, o seu chá e me acompanhe nessa reflexão de hoje do pecado. É, e aí, nesse sentido, a gente vai nadar e vai tentar ver alguma coisa, alguma reflexão, mas gerando mais um outro embasamento do que a gente já conhece a respeito desse pecado. É que chama engrossar o caldo, né? É, então já devem estar aparecendo aí na tela de vocês. É, luxúria. Escolha da escolha que escolha achar que sua esfolha procura sol no ar da evacuação que culpa celeste dar atenção. Esse subtítulo aqui é escolha da escolha que escolha. É basicamente um alicerce para o nosso entendimento de potencial de escolha dentro das procuras de consciência que a gente tem e dentre as folhas sempre existe uma escolha a ser traçada, né, a ser distendida para poder fazer aquela acolhida, né, de um produto. Por exemplo, na árvore a gente tem as folhas que encobrem e entre as folhas existem os produtos, né, as frutas. É, é, e, e dessa escolha que sua escolha procura sol, né? Dentro da sua árvore interior, como se você fosse uma árvore também, é, nós procuramos um sol nesse ar da evacuação que culpa celeste dar atenção. É, dentro de um complexo, a gente tem essa, essa, essa necessidade de lembrar dessa atenção. E aí essa tensão acaba dentro dessa órbita de procura, é, dentro das possibilidades de escolha geradas a partir da necessidade dessa procura pelo Sol, captar maior atenção e celestidar um valor. E dentro desse valor a gente pode ter, um deles é a luxúria. E mais para frente a gente vai ver essa, esse complexo se formando. A árvore da dor. Procurando uma nascente, a raiz crava seu propósito na terra a partir do brotamento de uma semente
e recursa entre as reações de íntimo contato com a Terra proporcionar se abrir ou não para receber desse potencial uma fermentação da água e dos compostos que ali discursam gostar. Então, já vê que a natureza ela já tem essa predileção, essa predisposição de dentro da fome que expede, né? Ela ir atrás de algum alimento. E aí, sempre com o poder dessa escolha, falada no slide anterior, dessa escolha, dessa esfolha, você se esfoliar, trabalhar um processo para poder procurar o sol, esticar, esses recursos e essas reações de íntimo contato com essa combinação, né? Esse conhecimento combinativo a partir das experiências que temos. E aí, dessas experiências, né, a Terra ela proporciona se abrir ou não. Na verdade, a Terra, no caso, você ou qualquer fome, né, e ela se abre em busca de, ou não, né, de receber o potencial dessa fermentação, dessa, dessa procura, né, dos compostos que ali discursam gostar. Então, ver como que há uma problemática lógica de sim e não, é, tem aquele filósofo que fala assim, penso, logo existo, né? Se você se confirma existir, então existe um sim dentro desse contrato. E aí, esse sim, ele começa a gerar só a partir dos riscos que ele faz em busca de querer o sim na mente. E aí ele tem que fazer o processo de negar os nãos, que para outros podem ser sim. E aqui, essa semente, esses riscos, eles vão, a partir do sim, desses querer cimentos, eles vão se esticando e vão conseguindo se alimentar em vida. E aí vai formando um complexo de arborização, né? E aqui dentro desses sims vai vendo as folhas, e por meio de algumas folhas aqui, a gente tem a graça, que é o fruto. E eis a vida, né? Eis o complexo. E aí, dentro desse tipo de árvore, existem vários tipos de crescimento na vida a partir das transformações da matéria. Desse gosto percebe-se, recebe-se um produto de estímulo que escolhe ser sentido por termo de acordo com a recepção administrada pelos decididos de acolhimento orgânico. Então, é basicamente o que eu estava apontando a vocês, nesse reflexo da árvore. Você tem o início, né, a semente, o brotamento e o estiramento desses brotamentos, que é o crescimento. Nós temos o nosso nascimento, o conhecimento dessas experiências, a partir dessas essas experiências dentro das nossas possibilidades, as razões para querer sim na mente e insistir mente, e essas negações do não. Então, esse arvorecer do ser
é muito relativo, porque depende dos contatos, depende de todas as atrações e essas respostas, essas escolhas faladas no primeiro slide, né? Essas esfoliações que nos fazem demanda e crescimento de frutos em locais exatos, onde a exposição vai ser a melhor exposição frente ao sol que nos bate. E essa é a dor corrente, que vai nos determinar um encaixe, uma identificação, um valor. Desse gosto percebido, não, esse recebe um produto de estímulo. Escolhe ser sentido por termo, o valor, por termo, de acordo, por termo, de acordo com a recepção administrada. Então, se é a questão do sim e do não. O sim vai gerar o querer sim-mento. Então, e aí desse sim vai vir as raízes que vão possibilitar cada vez mais meios, passagens para poder colher essa relação com a terra. Pelos decididos de acolhimento orgânico. Recepção administrada pelos decididos de acolhimento orgânico. Por exemplo, se você decide que quer colher tal coisa, essa decisão vai correr frente a essa decisão. Essa raiz que sai desse sim, que é você dizendo de acordo com isso, vai sair em função dessa decisão. E às vezes essa decisão vai precisar de sofrer ondulações, né, para poder chegar no sol, né, na tomada que você quer arrecadar esse gosto, né, arrecadar esse fundamento para poder querer sim e insistir e tal. Ao observar demasiado valor, despede-se da falta uma sede, que sequestra o movimento de raízes. Então, a partir da sede, da falta, a raiz ela busca crescer para poder despendiar essa falta. Quanto maior a árvore, maior precisa ser a raiz para poder sequestrar nutrientes do solo. Isso é uma questão de lógica. Sequestra o movimento de raízes e elas estiram, perpetuando o ritmo da direção que os estímulos solares descrevem na natureza da fome. Então, a gente tem vários tipos de fonte solar na nossa vida, né? Estímulos solares. E existem fontes que são estimulantes, fontes que são essenciais e fontes que a gente acaba dizendo ser essencial por conta de uma outra fonte que a pessoa quer atingir. Então é como se fosse uma passagem. E aí é um obstáculo. E aí existem vários tipos, né? Esses estímulos nos levam a estirarmos, nos estirar, perpetuando a partir desses estímulos um ritmo de estiração que é nada mais que observar e, a partir dessa observação, tentar suprir as faltas, né? E encontrar essa fonte. Ou aumentar o canal, a raiz, né? Que é o contato com o solo. Mais uma vez aqui, pessoal, para ficar claro. A gente tem o sim e o não na sociedade. E a gente tem vários nãos e vários sims. Um pouquinho sim, não, sim. E aí, esse é você. Aí você vai por aqui, e você fala assim, não, não quero isso não. Aí você vai por aqui, vamos pôr um sim aqui.
Aí você vai por aqui, aí ainda não chegou sua hora. Aí aqui você chega no sim, aí aqui é sua hora. Aí desse sim, você se conecta com esse sim, e aí parte para uma outra jornada. E aí, nessa outra jornada, você encontra um não aqui. Aí não é a sua hora. Aí você encontrou um sim aqui, aí pronto. E aí aqui a gente tem a raiz. E o seu crescimento em relação a isso. Tá vendo? Aqui já tem um sim de cara. E aí você encontra esse sim, e aí você, não, beleza. Querer cimento. Aí você sim, e aí começa de novo a sua jornada. Opa, aqui tem mais um sim, vamos me relacionar. E aí todos esses sim são fontes, tá vendo? E esses sim nutrem é como se eles nutrissem o seu crescimento. Então, porque esse é o seu crescimento. E aí, você vai ter vários desses, e esses vão levar você a terem folhas e frutos, né? Essas decisões. E elas vão transformar você, né? Um pouco. É um desenho assim, bem nada a ver mesmo, de ponta de mouse. Mas aí a gente tem aqui, ó, como se fosse você mesmo. Ou uma parte de você que, que tem isso em mente, né? Não vai dar certo esse desenho, mas é mais ou menos isso. Bom, chega de papo, vamos para outro slide. Espelho de raízes. Nesse processo, a gente acaba imitando muitas raízes, ou a gente pode chamar de encontrar os mesmos sim que as raízes, né? Encontrar. Ao arborecer dessa fome, e é atendida, ao arborecer dessa fome, é atendida até se entendear da absorção. É, você chega num sim, e aí você é atendido por esse sim e vai crescendo com esse sim. Até que essa raiz, ela, ela se entende, ela cria um entendimento e é, fica entediada em relação a essa absorção e procura outra raiz para esse crescimento e diferenciação na vida, né? Para encontrar para crescer mais, querer sim mais estar vivo, né? E perpetuando a graça de viver, né? Esse fruto. Da forma, exibe um contrato e dessa uma admiração. Então, a pessoa nós vamos ganhando formas. Qualquer elemento na natureza que é considerado vivo por nós, é, animais, folhas, e nós mesmos, né? Qualquer um, dentro dessa admiração e dessa construção de sims, tanto o sim que é por nós admitido, quanto o sim que é espelhado, né? Esses sims que escolhemos, que muitos chamam de imitar, né? É, eles geram formas, né? Dentro dessas formas, essas formas reagem em nós e a partir de admiração. Essa admiração ela acaba virando um certo sim, só que esse sim ele é bem, ele não é dirigido, ele
é como se fosse é, um sim não tão claro assim, sabe? É, despistadamente sonda o ritmo em comunidade, dialogando uma resultante do instante que bate contato a se pagar, de fato, se dar acerto de mira, reflexo da alma em olhos conectivos e responsivos ao efeito. Então, existem os sims que eles são retratos de operações lógicas. E eles não, esses sim, eles cresceram, mas eles não são dentro desse ser uma resultante que eu posso dizer em relação a isso. É, da forma exibe um contrato e dessa uma admiração. Ah, sim. Então, para toda forma que essas escolhas gerenciaram e levaram a tornar, existe a admiração para com elas. E dentro dessa admiração existem as ferramentas de colher e sondar essa forma, essa performance, a fim de reconhecer esse ritmo e, em comunidade, como que se fosse colher esse ritmo e vender esse ritmo para que outras pessoas decidam se sim vão querer ou não se espelharem desses ritmos, dessa forma de crescimento dessa resultante. E aí, nesses instantes que bate contato, a se pagar de fato, se dar acerto à mira, reflexo da alma. Então, nós temos a alma, que é como se fosse a matemática total de um ser. E aí, nessa matemática total, nesse reconhecimento do ser que reage valor em ser, e desse cuidado, ela retrata em nós, ao olharmos para ela, uma impressão instantânea. E essa impressão instantânea é como se fosse uma foto que reage na gente. E aí, o cuidado de sobreviver a essas reações químicas trouxe à comunidade, né, a forma que é essa forma, essa transformação, e palavras que dialogam e tentam classificar essas imagens instantâneas, que os nossos olhos, os nossos circuitos conectivos, nossos centros de controle fisiológicos mesmo, buscam conectar e fazer controle responsivo a esses efeitos. E é complicado, mas assim, para entender a luxúria, a gente tem que entender isso, porque essa é a base do alicerce da luxúria, que constrói em sociedade a razão desse apontamento. Banquete de refuses assemelhar ou desassemelhar concordoamente na retenção descrita em procedimento subcoerente em existência consciente dessa atenção básica. Por partes, pessoal. Atenção básica. Então, toda essa alma que eu havia falado,
ela expede uma atenção básica, que é o sim ou não, se vai estirar a raiz ou não para colher daquele instante, daquela imagem gerada pela alma em obstrução ao nosso olhar para com ela. E aí temos essa coerência e essa matemática dessa alma no subcoerente dela em se comprimir dentro do contexto que ela consegue dedicar como contração gerenciada, porque existem as contrações gerenciadas e as não, dentro desses entendimentos e complexos de treino de viver, né? E esses procedimentos são descritos há anos na sociedade, como frutos e sabores mesmo. É de árvore que a gente faz essas retenções, essas concorda, né? Nesse desassemelhar. E isso cria um banquete cerebelar de ocupação. Uma vez, uma mãe olhou tanto para o filho que ela conseguiu, um pai olhou tanto para um filho no colo, ele conseguiu entender isso, essa questão da alma, dessas questões de instante, e cientificamente trouxe à sociedade a moderação, que é o modelar essas razões. E aí temos os equilíbrios de limites entre eles, de assemelhar e criar tom e, e, e quadrante qualificado para poder ocupar esse concordoamento social, dentro dessa matriz que retrata. Não é à toa que a gente tem o jogo da velha, que é uma matriz, e aqui nós temos 9 posições certas. Dependendo de uma palavra, um termo, ele pode referenciar potencial assim, assim, assim. Geralmente é mais o sim e o não, né, pessoal? Então vamos lá. Sim, sim, não. Ou sim, 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 que fecha. Dentro disso, a gente tem uma camada, e aí dentro dessa camada a gente até pode gerar mais camadas e tentar fazer essa combinação de matrizes para poder gerar um valor que vai espelhar, esse valor vai espelhar o domínio gerencial de uma palavra. Acho que a gente está fazendo a retenção é a luxúria. E aí a luxúria ela vai funcionar em diversas posições, com diversas palavras diferentes na sociedade. E aí ela pode sofrer a contração, que é esse processo de expansão, como uma raiz de uma árvore velha mesmo, ganhando camadas. Ou ela pode sofrer a compressão, que é você limitar ela ao máximo para entender qual que é o valor máximo dela, o máximo. Ou o máximo do instante em que ela se encontra. Que aí é você condensar ela o máximo possível para ver qual que é a ponta sanguínea que vai revelar essa luxúria e tal. Ou o outro nome que também sofre adesão dessa luxúria em sociedade. Isso tudo são plantas de sociedade e formas matemáticas de fazer essas receitas de condensar e tal, a partir de camadas, raízes e estiramentos. Eu coloquei que ácido fecha, aperta, comprime. E a base abre, solta e descomprime.
mas como se fosse mesmo o ácido, o H+, e a base OH-, que nós temos estudos na química. Mas o ácido, ele é tudo que faz o corpo, a célula, se contrair. Pagar, por exemplo, você vai pagar alguma conta, dependendo do valor e do quanto de dinheiro que você dá, isso faz uma contração no seu fisiológico, porque essa contração permite te identificar qual que é a dor resultante de você, dentro da sua administração complexa, da sua receita diária, se envolver e dar dinheiro para isso, ou cumprimentar alguém. Então, todo o H+, todo o afecho, fecha em uma posição em que seu corpo retém e compreende a raiz e a necessidade ou não de estirar ela, o sim ou não. A base é a mesma coisa. A base, só que a base ela funciona, ao invés de fechar, ela abre. Ela funciona no mesmo envolvimento. Só que ela, ela é o elemento que permite abrir. Então, uma reação com uma base e uma base e um ácido bom, ele consegue se equilibrar. E nós estamos sempre buscando esse equilíbrio, a homeostase. Homeostase. A homeostase, para quem não sabe, é o estado de você que consegue é, é a soma dos seus instantes em vida diária que mais lhe permite reconhecer o equilíbrio. E aí, a isso a gente dá o nome de homeostasia, e essa homeostasia, ela receituariamente tem um valor certo para o H e para o O. Então, na companhia de alguns familiares ou de alguns amigos, você sente que você e o seu comportamento e as suas reações mudam. Mas por que mudam? Por que mudam, pessoal? Porque esses valores de H, de ácido e de base mudam em relação. Isso se torna um sol, é, e mudam conforme o operador, lógico, né? Seu amigo. Como se isso aqui fosse o seu produto, né? Você e o seu produto. Então, para esse amigo, você vai escolher o H+ e a base mais, e ele vai te ajudar a escolher, e aí você vai ter um sabor X. X de base e OH-, e de base e de ácido. Isso vai criar uma identificação desse seu amigo, dessa pessoa, sua mãe e tal, por você, ou seu pai. E aí essa identificação ela vai fazer tantos instantes que vai gerar uma mediação, um reconhecimento, uma conta, né? E aí você vai poder contar, o seu amigo vai poder contar com você dentro de limites de H+ e OH-. E não é incrível, pessoal? Isso é incrível. É... A medular ação espanhar. Então, nós temos, dentro desses conhecimentos, o conhecimento do tempo certo e da vontade. O espanhar aqui, ela retrata a vontade, e a medular
ela retrata a qualificação de uma certeza, né? Então, a ela, a do lá, ela procura sempre uma certeza. Qual qual que é a certeza? A certeza de ser a hora certa, né? Por exemplo, nesse slide, de apanhar o conteúdo aqui que está aqui. Mas dentro das formas que temos em sociedade e convencionamos dentro das formaturas valorizar, a gente tem as certezas de apanhar, né? Espanhar. E aí nós apanhamos delas, mas com certeza, as certificações. Por orquestrar é, por orquestrar energia em sequestro de alquimias contentadas em planos de acontecimento posicionante, é, então temos uma orquestra de energias que o Sol expede em nós, não só em nós, mas em toda a natureza. E nessa orquestração, entendemos ela a partir do nosso envolvimento e engajamento. Isso referencia tudo que eu já vim falando. O referencial envolve no revela-se a partir do engajamento desses reconhecimentos. E aí, dentro dessa orquestra, nós ocupamos uma vaga, né? Nós somos, nosso desenvolvimento e desempenho ajuda a orquestra. E em sequestros de alquimias contentadas, as alquimias elas já vão sendo contentadas com o passar do tempo dessas experiências. Nós somos mais um envolvimento nessa ajuda de revelar e estar, né? Em planos de acontecimento posicionante, porque nessa orquestra você tem uma posição, você ocupa uma posição. E existem os planos de acontecimento. Depõe em dispor a diferença de exame a cinismo. Esse cinismo é um trabalho relacionado aos revelantes, ao H+, e o H-. E aí, nesse exame e nessa diferenciação, para administrar em sumo a necessidade de proteção e de um juízo para adequar conhecimento desses concatenamentos já há bastante tempo, que são as escolhas, os sims da vida e os não, dos riscos eminentes, né? Então, esses riscos, eles também retratam no ser. Nesse retrato, nessa posição que a pessoa está, os riscos ajudam a ela não só estar, mas ter a certeza, essa modulação de saber que ela está no lugar certo. E esses riscos daqui podem ser essas raízes, né? E a gente tem essas raízes aqui menos conformadas e a modulação aqui, ó. A modulação parte do envolvimento que interage a raiz fora do solo, a raiz em
no ar, né? Ela está no ar. E aí, no ar, ela sofre pressões do ar em todas as posições. Então, se tem mais aqui, menos aqui, ela vai fazer uma dobradiça aqui, mas vai continuar indo para cima. E aí, tudo isso vai revelando a raiz que é e as forças ambientais. E se precisar de mais camada, vai vir uma outra raiz aqui, vai expedir camada, vai relacionar com outra aqui, sabe? Por que vai precisar de mais camada? Porque às vezes o solo aqui ele permite ou fenômenos acontecem aqui e aí esses são os riscos, pessoal. Por exemplo, se tiver um não aqui e a pessoa se relacionar com esse não, muito provavelmente esse não vai danificar essa parte da raiz e vai causar uma, uma, uma dificuldade para essa planta estar e levar nutrientes para essa parte, essa região. E o não pode ser uma insolação, sim, pode ser outras coisas. Então, a raiz ela está sempre buscando inteligente para desviar dos nãos e buscar pelos sims, que vão fazer essas recargas e vão permitir elas se estar estável e ter maior eficiência relacionada a essas reações que acontecem aqui de H+ e OH-, que é abrir e fechar. Lembrem, abrir e fechar. Não, aqui, ó. Fechar. Só que o H+ é fechar e o OH+ é abrir. Eminentes devagar para mim essa sobra de instrumento associativo. Então, se em uma eminência de um instante dessa orquestra vagar uma posição, você vai tocar, o seu instrumento vai tocar nela e vai receber, né, desse toque, dessa associação. É como se eu estivesse falando do retrato da alma, que eu falei em alguns slides anteriores. Que trabalha, né, nesse, nesse modular de relações associativas do ser, dentro da sociedade, no socianismo. Socianismo é o quê? São vários cinismos sendo administrados de imposição, como se fosse uma coerência de valores associativos que qualificam não só ruídos e imagens, mas todo o somatório que eles causam. Então, associanismo ressentidor por quê? Essa ressentidor, ela revela o todo. Esse ressentir revela todo o valor preditivo desse instante, em instante vendal. Não sei se alguém conseguiu perceber, mas aqui eu estava fazendo referência à medula espinhal. Medula espinhal. Na medula espinhal do ser, assim como uma árvore, ela conduz impulsos e gerencia operações matemáticas de impulsos e conversões de energias que chegam e dessas variações. Então, assim como uma árvore saindo do seu solo, ela encontra as forças de pressões do ar e ela consegue fazer uma modulação em relação a essas pressões para crescer, né?
e aí encontrar, por exemplo, os sims da vida dela e dentro desses sims trabalhar essa performance de criar folhas que são memórias para esses sims, essas gerências. E aí, dentro dessas folhas, conseguir, a partir da química que elas permitem fazer em contrato com o Sol, ah, a partir dessa química em contato com o Sol, que essas folhas que nasceram, essas memórias de reação, elas conseguem gerar frutos. Frutos com potenciais reveladores do que ela é e significa em sociedade. Isso é incrível, porque é um desenho nosso. É como se nos representasse em vida. Então, existe uma mãe natureza e uma orientação tão bela que ela expede em nós, é, que é só treinando e trabalhando esse referencial mesmo para poder, dentro dessa dignidade, florescer e produzir um H+ e um OH-, uma reação tão boa quanto a desse espelho, que é você provar uma fruta e realmente entender o que você é para alguém, ou pode ser, né? E aí a sua, esse seu ar é mais interior, pessoal. Aqui a gente fala agora do ar nasal mesmo, sabe? Desse ingrediente que nos permite dar esses potenciais na nossa vida. Então a gente tem a respiração, ela entra em nós e ela ajuda a fazer todos esses controles modulares. Modular nada mais é do que fazer uma atenção verdadeira em relação aos embates que o sim dessas reações que experimentamos em ambientes de razões de equilíbrio de soluções, né? H+ e OH+, fazem no nosso circuito, né, cerebelar, e aí a gente traça desse ar ou desse contato óptico mesmo, condições de contração, né, de estar. E nós, a partir desse espanhar, né, vamos nos revelando e vamos nos diferenciando. E aí, esse é o nosso fruto. Acaba sendo. Agora, para fechar a conta, né, desse slide, a gente, dentro desses produtos de transformação, nós revelamos um sabor. Esse sabor, ele ajuda tanto a natureza das plantas, trabalhando elas no acolhimento e na comida mesmo, né? Tanto no valor para com as outras pessoas modificadoras de planta. É, é difícil, é difícil um pouco entender, tem que nadar para ver mesmo, mas é mais ou menos assim que nós espelhamos a sociedade e nos modulando. E aí, no final das contas, a gente vira uma fruta para alguém. Mais ou menos isso aqui, pessoal.
Agora a gente vai no carrinho de ponta caminho. No carrinho de ponta caminho. O que será que isso quer dizer para a gente? A face entre automatismos de predefinições a acertos de compra. Então, você vai no supermercado, você pega um carrinho e aí, ao passar pelo supermercado, vários produtos vão te apontando ou te desapontando. Todas essas reações de desapontamento te revelam um coeficiente de escolha, né? E aí, dentro do ser que te enxerga ser, ele faz referência. Todo aquele retrato do slide anterior trabalha aqui, ó, fazendo referência nesses automatismos de predefinições. Você pode predefinir o que vai comprar e aquilo já revelar de cara, na sua cara, um carinho. Esse carinho, ele vai fazer força pressionando o seu instante de reconhecimento e vai te dar esse somatório vai revelar algo em você. E esse algo em você vai ser um cuidado para gerar tal fruto, né? Esse fruto pode se tornar um fruto luxúrio, um produto luxuriante ou um outro produto, né? Um outro valor com, com pouco ou muito, por exemplo, a luxúria, ela tem uma base e um ácido, né? Dentro desse produto que você vai se tornar, isso aqui pode ter, sempre vai ter, mas qual que é a porcentagem? Vai ter um 0, vai ter um, ou vai ter uma, né? Isso vai depender de você. E aqui, nesse carrinho de ponta a caminho, você trabalha isso, a sua face, esse automatismo, essas predefinições de acertos de compra, o trabalho, porque constantemente você vai ter que fazer essa ação de ir no supermercado ou de fazer essas escolhas em vida. Gastar energia esculpindo receita de mercadar. Mercadar é como se em sua cara dá, sabe? Em você dá, em você revelar, mercadar. E dentro da matriz que eu expliquei de camadas, essa palavra ela pode ganhar várias outras atenções em outros sistemas complexos. Eu trato aqui do sistema fisiológico mesmo, de corporação mais individual mesmo, de ser. E dessa receita de mercadar os produtos que se destacarão dessa ida, e aí existem vários supermercados, né? A gente tem o supermercado de compras de alimentos, a gente tem o supermercado de compra sei lá, relações pessoais com outras pessoas, as baladas, por exemplo. Nós temos as festas. Então, tem vários outros tipos. Tem supermercado de paisagens e de localizações. Você pode dar um passeio pela cidade e falar assim, eu vou naquela instante. Aí você vai na praça X, né? Então tem vários tipos de supermercados. E aí essas visitas e entrar, se estar nessa vista, você tem os sims e os nãos. E dentro desses sims e os nãos, dependendo de como você está formado e a sua formatura e a sua raiz rege, você vai procurar mais desse elemento aqui ou menos, que é o elemento de OH mais e OH menos. Todo esse H mais e OH menos retrata em você
na forma como que você fala, na forma como você escuta, na forma como você olha, na forma como você pega e na forma como você gerencia tudo isso dentro de você, gerando um produto, um produto que, nesse caso, é um revelador de você, é o seu sabor, a sua fruta. E, consequentemente, isso vai revelar em seu filho, se você tiver um filho. Você vai passar tudo isso. Isso é como se tivesse fazendo um, um, uma modificação genética. Você trabalha geneticamente assim, sabe? E é na ponta dessa sua corrente sanguínea e nessas mudanças com o passar do tempo, é, por isso que é importante ser verdadeiro. A verdade revela o H e o H- com mais certeza. E aí a certeza ela permite a raiz ficar mais fixa e mais aderida a estar. É, e uma coisa certa, a chama da hierarquia das cores administra a palavra. Né? A gente tem as cores e as cores, elas nos provêm razões para esses carrinhos, porque as cores, elas dentro dessas misturas, dessas soluções, elas perfumam esses produtos. E aí que tem esses cuidados de saber separar as cores de um produto para poder nos administrar melhor, porque o vermelho, a gente tem que o vermelho tem a cor para o sangue e a gente identitariamente a gente ventila isso no nosso subconsciente. Não só o vermelho, mas várias outras cores que dominam constâncias na nossa vida. Por exemplo, o céu é azul, o sangue é vermelho, a água é transparente. Tudo isso desenha subconscientemente em nós valores que, modéstia à parte, se negarem a performance de um produto, eles vão impulsivamente te levarem a escolher. Então, essa é a chama. Quando a gente está queimando, a gente escolhe, e é predeterminado escolher, sair do lugar. Mas quando a gente nega e ignora que está queimando, a gente acaba ficando no lugar e aumentando essa desidratação, essa queimosia de si. E aí esse seu DNA acaba sendo lesado, né? Por conta de você não conseguir administrar essa verdade. E então existe a necessidade de treinar essas escolhas. Não é ignorar, é um automatismo mais consciente e se tornar mais gostoso. Porque você ser pego de uma forma mais gostosa essa parte. Então, sendo você agora um produto, alguém que vai te admirar, com certeza vai se recompensar e vai se assemelhar sensitivamente do que você é. E quando te segurar e fazer aquele claque assim, na prateleira do supermercado ou na árvore do seu ser mesmo, ela vai cerebelar o seu diferencial. E aí vai te pegar na mão, né, e vai fazer esse contrato modular da mão em relação ao que você é. E isso vai ventilar nele. Então, maior isso é incrível e é isso que é viver, pessoal. Na gasobstrução da tubulosidade, então a gente tem o gás e as performances do gás. E a gente tem os túbulos
por onde esse gás passa em sistemas fechados. Então, assim como o gás, assim como as portas, elas têm os seus limites de recepção, os túbulos em nós e nas nossas células, elas têm os seus limiares de recepção. Então, dependendo da administração que você dá de gás em você mesmo, você pode estar perdendo eficiência e gastando energia para poder puxar gás à toa, sendo que na superfície dos seus túbulos, dessas portas em você que se alimentam de gás, elas têm passagem para certa quantidade. E elas vão se contrair melhor se tiverem certa quantidade. A verdade, né? A verdade é essa. A contração, né? A receita ela funciona SOH e OH mesmo dentro dessa limiar. E aí dentro dessa despenca, dentro dessa gerência despenca em si uma reação e ela é aderida, gera aderência em você ao vaso e percorre a esse vaso que é a entrada de gás, e esse gerenciamento percorre sem ignição de altar ou falta de energia para poder celebrar essa entrada de gás, que atira impulso à aceleração. Porque se você tiver em excesso gás entrando, você vai ter que ter uma energia para acondicionar uma pressão contrária a esse excesso para poder permitir que o gás que está entrando sem excesso entre. Você entende? E aí, nesse reflexo dessa escala, o objetivo é vaga é te emocionar. Mas o que quer dizer isso? Você tem um fogão, né? Aí dentro desse fogão você tem a entrada de gás. E aí aqui tem o túbulo. Aqui você consegue ficar aqui e gerenciar aqui, né, a chama desse fogão se ela tiver nesse limite aqui, né? Aí você vai colocar a panela e vai conseguir. Se chegar muito gás e você não tiver esse controle, esse carinho, essa modulação, a chama vai vir aqui e você não vai ter controle, sabe? A chama, a folha, a memória. Isso aqui é memória, pessoal. Memória. A folha. Se o seu ser, se essa memória for grandão assim, às vezes você não vai ter condição no momento de gerenciar. Né? Você tem que gerar uma receita para se capacitar. Nós precisamos gerenciar por conta desses conhecimentos que são relativamente simples, mas por desapontamento acaba desmotivando esse processo de se apontar, né? E aponta de quê? Do lápis, que é você, que é a sua raiz, e esses riscos que ele se estira para poder encontrar os sims na vida, os sims da vida seu, da sua vida, os sims das suas vidas, e cada um procura o sim da sua vida, né? Cada um seu quadrado. E aí eu representei como gás, mas pode esse gás, essa obstrução do gás em contagiar você pode ser um alimento, pode ser o somatório de eventos e até esses produtos no carrinho de supermercado mesmo, por que não? E isso vai te emocionar, por quê? Porque mais para frente, se você tiver um filho, ou nesse cuidado de você em relação quando você se relacionar com alguém que puxar muito da sua alma, ela vai te revelar você
e o diferencial que você causa nela. Então, isso vai te emocionar uma hora. É como se uma fruta gostosíssima do pé caísse no solo dela e essa fruta causasse retroalimentação nela, sabe? Dentro daquele solo, e aí gerasse gases e efeitos diferentes do que normalmente ela teria, né? A planta em terra se tem sol. Da planta em ar tem-se a ventilação da planta. Em água. Espera aqui que essa parte aqui, essa frase, ela é bem constrictiva. Precisa de maior atenção. É, a planta, a planta em terra, ela tem o sol para poder gerenciar essa, essa, essa continuidade dessa raiz. A planta em ar, ela tem a ventilação para poder gerenciar as suas raízes, né? Essas pressões. A planta em água, ela tem a corrente para gerenciar essa modulação, essa expressão dela. E a planta em fogo, ela tem a matéria para poder gerenciar esse encontro dos sims dela, né? Então, essa combinação de plantas, a gente tem você. Então, por isso que é constritivo, porque esses são os elementos básicos da vida. Percebe-se? A gente tem a terra, e aí a gente tem o sol, a gente tem o ar e a gente tem a ventilação, que é a força, que são forças da natureza levando gases. A gente tem a água e a gente tem a corrente de água, que é um produto para poder gerar sangue também e fazer o que no sangue? Rarefazer ou condensar, o hidratar ou desidratar. Né? E a gente tem o fogo e a matéria, que causa as transformações. Então, que planta você é? E aí é que a gente tem as soluções, né? Ah, você pode ser uma planta com um pouco disso, pouco disso, pouco disso, pouco disso, pouco disso. E nesse cuidado desses poucos, você pode se tornar algo tão incrível. Porque existe esse gerenciamento. E aí, esse revela o seu DNA. Né? Não importa o quanto você tem, você sendo verdadeiro consigo, nesse percurso de escolhas, né, e de caminho, de pontas, vamos melhorar essa frase aqui, nessa sensivelologia. Não, não, sensível não. Sensibiologia. Não. Sensivelologia. Não. Nessa, nessa sensibilidade, sensibiologia, né? Acho que é biologia. Mas é como se fosse uma sensibilidade, é uma domesticação da sensibilidade para poder ter maiores eficiências nessa construção e preservação desse DNA. Bom, nós estendemos bastante aquele slide, né? Combinar a plana estar em imagem da razão. A plana é como se fosse o plano, né? Você estar
em combinação em função de um plano, né? E reconhecer esse estar na imagem e dessa imagem criar razões. Se para o crescimento temos a fome, vista no slide anterior, né? A planta ela tem isso, aquilo, e a planta da terra ela tem a fome do sol, né? Dependendo da planta. Ela pode mudar um pouco da sua fome? Pode, mas aí vai mudar o DNA dela e aí vai ter outros sabores, né? É isso que a gente está falando. A gente tem a planta da terra, ela tem a fome do sol. Só que nesse percurso de achar o sol, ela pode achar água, ela pode achar fogo, ela pode achar vento. Mas a fome primária dela é o sol, vamos supor assim, entendeu? Então ela está em busca do sol. Mas qual é o sol dela? Se você é uma planta da terra, qual é o seu sol? Você entendeu? Se você é uma planta da água, qual que é a sua corrente? O que que você precisa para te levar a essa corrente? De quanta matéria você precisa? De quanto fogo? De quanta terra? De quanta, é, sabe? Quantos e quais tipos de elementos você precisa? Então, se para o crescimento temos a fome, o produto a saciar essa fome nasce do que qual culpa tem, do que e qual culpa tem. É, Então, se existe a fome, esse produto que vai saciar ela vai nascer. É certo, isso é certo. É o complemento. Se nasceu a fome, nasce o. É como se fosse a árvore mesmo, né? Se tem um produtor, tem um produto. O produtor está com a fome do produto, entendeu? Os mistérios enigmáticos da grandiosidade que observamos a consideração, né? A partir da consideração, a gente fermenta, faz essas mudanças DNAicas de escolhas e observamos. E isso nos faz grandiosos, né? Nos faz ver grandiosos nesses espelhos. É, Desconsiderar com o tempo em chama de nome. Então a gente cria um fogo interior e a gente relacionado à reação que a gente tem desses eventos e aí a gente dá um nome. Esse nome é um impulso que aciona com o embasamento convivido, né? O estirar de razões. Então, se você conviveu uma vez, você vai ter uma razão para acionar impulso desse nome que reteve essa experiência. Se você experimentar ela várias vezes, você vai ter várias razões diferentes. E aí você pode trabalhar essas razões e criar razões mais íntimas ou menos íntimas. E existem esses controles. E todas elas são associativas, porque está guardada no seu guarda-roupa, na sua entidade fisiológica, no seu contrato de estirar ou desestirar reações químicas que lhe movimentarão em função disso. E vão lhe embasar e vão te modificar. E essa sua plana, sua plena, sua planta, ela tem fome de tudo que você imagina. Porque existe um arco reflexo que retensiona essa sua imagem. Então, de certo modo, isso é real. Tudo que você imagina gera uma certa fome. Por quê? Por conta de razão fisiológica. Existe um arco reflexo
que retencione essa sua imagem. Tudo que você imagina bombeia sangue para essa imaginação. Você pode imaginar algo tão ruim e aquilo gerar uma bomba de infusão sanguínea em uma área do cérebro que você não leva sangue tal qual você leva normalmente no seu dia a dia. Então, isso é uma mudança distante no seu dia. Isso é como se fosse um efeito noticiado. E aí, com essa infusão de sangue tamanha, você vai ter que como se queimasse a área do seu cérebro, né? Muito sangue ali, queimou, e aí você vai ter que fazer o reflorestamento dessa região que foi muito sangue por causa desse impulso revelado por um sentimento, por uma imaginação ruim, né? E aí você, a partir daquilo, você vai ter que gerenciar e criar uma imaginação boa para você poder revisitar ali e poder tirar produto daquilo. Esse é o ser humano reinventando a vida. Na ação de descontrole para extrair, quando possível, um controle dessa ação gerando razão, que é o produto. É o produtor dentro dessa infusão de sangue, de queimar essas florestas, isso e aquilo, buscando razões para colher produtos bons. Dessa razão, mergulhamos a luxúria. A luxúria, então, nesse caso, ela é uma bomba de infusão sanguínea em regiões demarcadas, né? Todos os pecados capitais, elas são isso. E aí cabe a nós trabalhar os limiares de H+ e OH- nas nossas observações e afirmações de nós mesmos no retrato de áreas que nos envolvem operar. Regionalização da ciclocanalização da figura. Então, nós vamos precisar de regionalizar essa área. E como faremos isso? Bom, se uma figura mal levou sangue para lá, né, uma identificação, você é luxuoso, né, isso aqui, levou sangue para lá, vamos também trabalhar configurações dessas figuras para poder levar sangue na medida coerente da nossa necessidade de modificar e de fazer o reflorestamento, a regionalização desse local. E aí, nessas figuras, vamos descobrindo, na partir da experiência, quais são as figuras que conseguem levar constante os ingredientes que precisamos. Aí a gente gera, então, a receita. Essas figuras vão levar receitamente a essas canalizações e vão regionalizar. Eis, essas combinações de experiência. A resposta para perguntas criou o mundo das aparências. Então, a gente tem figura para tudo, né? Essas perguntas foram sendo respondidas e a gente criou o mundo das aparências. E celebraram da semelhança um contrato mediante a um matemático fiel a Deus. Então, existe alguém ou uma sociedade que sempre busca ser fiel a Deus para poder essas receitas funcionarem e todos poderem colher dela. E aí as suas criações, seus versos, seus universos, seus termos, suas receitas
são domesticadas, né? Domesticou-se. E o que esticou-se essa domesticação? Foi os sims e os não, que para alguns se tornou sim e não. Então, esse não, para você regionalizar esse não e tornar ele um sim, fazer assim com ele, ó, você vai ter que virar esse N, você vai ter que fazer uma coisa meio que assim, ó, virar esse N para cá, como se fosse uma massa de pão mesmo, e fazer um sim com ele. E aí, nisso, você vai conseguir, a partir de movimentos, porções, uma eficiência. E essa é a domesticação que o homem prediz. E dentro de receitas de conhecimento, traçar uma eficiência para trazer do não, sim, de afirmação. E domesticou-se. O que é domesticou? Crescimento. Você quer aparecer, crescer. Só que aqui a gente fala da mente mesmo. Você estirar a mente, né, a partir desses termos e tal. Mas vale para um monte de coisa. Só que se você crescer muito, você pode causar uma ruptura. Então, para não causar ruptura e ser eficiente nessa afirmação, é bom ir aos poucos, nessa conjunta construção do que é para todos. E aí, se todos acreditarem, saber ser, e isso vai funcionar, e já funciona, né? E isso é maravilhoso. Por quê? Porque é usinável. A gente consegue usar isso. E modular isso. Neste verbo de chamar a atenção, a reação transforma ir à renda de quem se forma aprendendo sua forma de derivar por gestos. Eis o profissional. Então, então nós temos esse véu de chamar a atenção. E essas bombas, né? Que são figuras que vão levar, a partir da canalização, sangue e ingredientes para poder regionalizar e fazer essas reações de transformar nesse véu de chama a região e arrendar ela de quem se forma aprendendo sua forma. Então, o que se forma? É informação, pessoal. Aprendendo sua forma. O que é sua forma? A sua forma de propagar essa informação a partir das derivações de uma informação, para revelar os gestos dessas. O que é isso, pessoal? A gente tem a face que expressiona uma informação. Então, uma mesma informação, ela pode ser dita de várias formas. E aí, dentro dessas formas, dessas informações, você pode ter escalas de estirar os músculos aqui, ó. E aqui vai ser a receita. Entendeu? Aí aqui vai ter um valor X, um valor aqui, e aí vai fazer essa receita, derivar os gestos dessas combinações. E essa vai ser sua forma. Aí ela vai ter sua forma e vai se derivar por gestos. Essas combinações, distrair-se para atender, de estirar, né? Distrair-se. Você, a partir dessas experiências e desses apreendimentos, você vai se distraindo e dessas combinações vai gerando uma receita identitária.
para atender ao público e as suas obstáculos, né? Seus objetivos de estar com você e destacar você na vida deles. A partir de reflexões em nós. Armaduras. O que é armaduras? Você se armar frente a uma receita e um limite de receita para com o público. E de penar o estar de ser assim mesmo. Porque muitas vezes na vida você vai se perguntar, mas é assim mesmo, tem que ser assim mesmo? E aí, para responder esse é assim mesmo, você tem que acreditar no estar e trabalhar essa armolduras que vai te permitir na receita que a sua cozinha interior prepara, a partir dessas figuras e dessa matematicalização de almas, conviver e refletir essas convivências e causar e trazer essa regionalização, caso necessário, no momento necessário. Então, dentro de várias propostas de exemplo pré-citadas ou subliminarmente citadas aqui. É possível que você, ao rever esse vídeo, você consiga interpretar diferente. Então, por isso que eu digo isso. Chegamos aqui em configurações centrípetas. Sente, tempo de repetição e repitas. Centrípetas. As forças centrípetas, elas levam a regiões delimitadas por várias forças externas, internas mesmo. A gente tem as forças externas, que são ambientais, e elas são relativamente... essas forças são imprevistas. Então, a gente tem as forças... E as forças, né, gerenciadas internamente, que são previstas por conta da alquimia organizacional celular. A partir do momento que as forças externas ou imprevistas mudam, causam mudanças nas forças internas, e aí o sangue que está dentro dessa parede, ele pode fazer turbilhação ou ele pode fazer uma estação circular mais íntima que consegue maior aderência no vaso ou não. Sabe? E isso depende da força centrípeta para manter esse estado sanguíneo circulatório. Quando essa força consegue atender, ela a partir desses pás, né, dessas vetores de modificação, ela consegue gerar uma identidade. E essa entidade vai ter o seu sentido, porque vai ganhar dentro das configurações uma memória, uma folha, né? Isso vai gerar um DNA para a sua folha, né? A folha. Só que aí a gente tem várias formas de interpretar isso. Estirar-se, né? Você tem, por exemplo, o olho, e aí você tem o estirar dos músculos externos, você tem as forças externas, que são os raios do sol, e você tem a pupila, né, que dependendo do foco, ela
e da reação fisiológica que você está sentindo, ela expande ou contrai. E não é só para o olho que tem esses limites, essas operações matemáticas. Nós temos para a mão, né, dentro das coisas, né? Nós temos os pés, nós temos o corpo todo, né? Todos os complexos que podemos conhecer. E as circulações determinísticas dele. Estirar até que se reconheça para testar novas formas de conhecer. Formas de conhecer. Porque às vezes nós estiramos os músculos com, com, com potenciais sanguíneos bem semelhantes. Porém, existe uma diferenciação sanguínea bem em razão íntima por conta da reflexão do Sol na matéria. Então, mesmo que ocorra uma reação semelhante aqui, a desassemelhação que a matéria causa permite construir uma infusão de contrações sanguíneas cerebelares que modifica as distensões e as reações causadas em nós mesmos. Reações que eu falo de sabor. E aí que está a técnica. São técnicas aplicadas nas irrigações delas, no nosso equilíbrio. Porque a matéria eu consigo modificar, você entende? Então, se esse reflexo causa mudança no meu interior, mais mudanças no meu interior eu vou ter. Então, eu preciso gerenciar esse equilíbrio, esse desequilíbrio e tal, para conviver. E convivido, né? Equilíbrio delas no nosso equilíbrio convivido. E desse convívio, eu convido você a ver plataforma de escalas ajuizadora. Digo, a semelhança dos embarques, né? Então, existem semelhanças nos embarques das nossas escalas e elas sempre estão buscando deliberadamente esses aportes, essas razões de ver a vida, né? E, e estirar comportamentos. E conhecer, reconhecer e desconhecer, para tentar conhecer de novo de uma outra forma de conhecer, de conhecimento, de trabalhar a matéria. Agora, eu não sei se o pessoal viu aqui, mas aí aqui eu coloquei manteria e BDQP anteria. E o que seria isso, então, para essa intimação? Seria a mãe e o pai mesmo. Porque mãe e pai é tudo. Tudo é função de mãe e de pai. Sabe? Deus é mãe e pai nesse sentido. O que eu quero dizer com isso? Que é o equilíbrio, né? O equilíbrio das forças. A matéria para poder sofrer e gerenciar constantes, né, de memória centrípeta a partir do K que se faz constante, nós precisamos desse movimento na matéria. Então, aqui nós trabalhamos a matéria e conseguimos esse resultado, né? Nós conseguimos cortar a matéria e fazer as divisões dela. E aí, olha a escala aqui que a gente teve no começo. Percebe?
E aí eu posso cortar mais fino, mais grosso. Eu posso definir que isso aqui é uma coisa e isso aqui vai me diferenciar em outra. E aí eu posso conseguir ter outros tipos de matéria, né? E a coisa vai ficando cada vez mais bonita, dependendo de quem vir. Né? E aí a gente tem esses trabalhos para nos manter. É, e aqui o B e o D, o B, o D, o P e o Q nos ajudam a ver essa assemelhação, porque elas têm a mesma forma, pessoal. Não sei se vocês conseguem ver isso claramente, mas eu ajudo vocês. Elas são um I com um arco, em algum sentido. Então, B ela tem um arco para o lado direito, na parte posterior, parte embaixo. O P ela é da mesma forma, só que ela tem um I com um arco na parte superior direita. A gente tem o D com um arco na parte inferior do lado esquerdo. E a gente tem o Q, que é um arco na parte superior do lado esquerdo. Toda essa semelhança dentro de uma letra gera uma diferenciação, e essa diferenciação é uma folha, uma memória, né? Uma memória, e ela modifica palavras, que são informações. E essas palavras, elas, na técnica de correção sanguínea e estirar, de desconhecer e reconhecer, elas causam modificação na provocação, nesse produto de nós. E geram um nó. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar o B e fazer a leitura, excluindo o D, o Q e o P, nós vamos ter nessa operação, ó, o B, ban teria. Se eu pegar o D, o dan teria. O Q, o quan teria. O P, o pan teria. Tudo isso modifica. Você entendeu? Então, esse N aqui, por que esse N está pequeno? Porque ele mostra as mudanças que podem ter, o dimensionamento, né, o tamanho, tudo isso nos convence, né, daquele fenômeno descrito anteriormente, nos slides anteriores, do carrinho de compra. Que aí você escolhe a quantidade, né, isso e aquilo. Pode estar chegando no final, viu? Transformação de L, espaço, né, vaga, Euxúria. Então, nós temos as transformações. As letras, elas, dentro das suas performances, podem mudar. Dentro desse espaço, a gente sabe que o homem ele tem um alfabeto de letras para poder organizar palavras, frases, textos, livros e razões de sentimento delas. E a gente sabe que tem palavras que elas batem com mais forte dependendo da condensação que elas têm, das camadas de osso ou de retrato social, imagem, né? Então, isso aqui representa isso, né? As transformações que essa sabedoria pode ter e temperar
a nossa panela, né? O nosso conhecimento dela, a partir dos elementos que aqui se situam. E aí o ele entra aqui como se fosse uma prateleira mesmo, algo constante. E você pode trocar esse fazer mudanças nele. Por exemplo, um deitado e vira um M. Não sei se vocês percebem isso. Ou aqui você pode colocar um outro valor, né? Uma outra palavra e te ajudar nesse experimentar como que seria a sua vida. Por exemplo, o X, matéria por L, ou ela. Ah, tá. Esse L aqui esse representa, né, o ele. L é. Porque o ele é subjetivo, né? É um substantivo. Deixa eu ver aqui. É um pronome. E aí a gente tem o X é uma matéria por ele ou ela. Sofre no conjunto de N vezes BDQP ou cicliadas pelo C, no fecho de X, que arca uma posição. Aí é tudo que eu vinha falando atrás. São questões de operações mesmo, né? O C é o complemento do I que reage quimicamente formando, por exemplo, um D. Se eu diminuir o arco, ele pode virar um L. E esse elemento X, que pode fazer complementação na palavra identitária, nesse L aqui, ou nessa ela, pode ser ele ou ela, vai sofrer a partir de conjunto de N vezes, vamos voltar lá, N vezes aqui, ó, ao N vezes. Dependendo do N de vezes, né, a experimentação, ela vai se refinando, vai se centripetando. A partir dessas configurações, vai criando uma receita íntima e vai causar uma reação. E aí, a predileção para escolher tal elemento a partir desses conhecimentos alfabéticos vai se tornando cada vez mais coerente e correta. Eu tenho certeza que dentro das possibilidades de escolha dele ou dela, ele vai escolher o ele, ou ele vai escolher o sabe? E aí isso é a operação e o conhecimento a partir das N vezes de testes, né, de experimentos dessas combinações, que a gente pode chamar de siliciadas. Siliciadas, indiciadas, ciclicadas, conciliadas, a partir do C, no experimento diário, no fecho de X. Esse é o experimento, no fecho de X, que é essa vaga, que arca uma posição, promove constrição ondular. Então, então essas mudanças elas vão fechar ou abrir mais o músculo e essa passagem de onda sanguínea
vai causar uma outra somatória no sistema de controle lógico do ser humano, e aí vai fazer alterações no DNA. E vai, a partir delas, emoldurar-se valor resiliente, vai emoldurar-se valores resilientes no E, que ensaia vestir-se do produto, né? Lembra que eu falei que esse E pode ser uma prateleira? Aqui, ó. Olha o E aqui esticado. E aí, aqui nesse E, a gente tem que pode ser a passagem sanguínea, né? Dentro de o seu carrinho, né? Você está aqui andando, aí aqui tem uma passagem sanguínea te esperando e tem um E. Você pré-conhece essa passagem, porque ela é a sua passagem sanguínea, né? E aí, dependendo do elemento que você escolhe, vai causar mudanças na passagem sanguínea, né? Então, aqui está a razão do carrinho e das escolhas, né? Você vai passar por esse local aqui ou não vai? Porque tem um valor resiliente do N, que, que causa, a partir desse várias vezes ensaiar, vestir-se do produto, vestigiar o que já está preconizado acontecer. Esse vestigiar modificina em grupos de vertentes mediadas. Ele conduz receptáculo em vantagem aromática. O que quer dizer? Conduzir receptáculo. Ele já prediz, né, a partir desses N vezes, um receptáculo, um espasmo aromático de vantagem resiliente em função do espaço estar nesse planejamento. A luxúria dentro de espaços, ela causa isso, ela causa essa matemática aromática de gasificar essa modificina, esse vestigiar do ambiente. Ela consegue fazer esse airamento, né, na recepção. Então, cabe sim essas alterações nessa vaga. Só que tem as proporções, né? O X é igual a luxo. Agora depende de quem ocupa a vaga, né? De qual palavra, qual valor lógico aqui, ó, combinação, vai ocupar essa vaga do X nessa forma. O luxo, ele retrata, dá isca, um varal. Tá. Houve um erro aqui. O luxo, ele permite, no influxo de N vezes, ele retraçar e dar uma isca, né? Chamar a atenção de um valor, dar uma isca, e um varal para secar do presente sol, que olha energicamente para essa função diagnóstica do ser em prepotente estado de instantes, o ajuntamento deles, que expoentemente ocupa a medificência desse retrato estirante na fascinação do ser em lutar por essas modificações, né? Essas exaltações. Mais uma vez, é um trabalho imagético de condução, de conduta, de escolhas e tal. É a questão do primeiro slide lá. Depois eu posso voltar nele, só para... Não, vamos
Tudo isso aqui é questão disso aqui, pessoal. Escolha da escolha que gera memória, né? E gradientes de estiramento, por exemplo. Você tem gradientes de memória que aplicam maior força para poder estirar, né? Isso e aquilo. Até achar a sua escolha, né? Essa aqui é até dentro das médias de escolha, saber qual que é a sua escolha certa, né? Você prediz, sua natureza prediz essa escolha. E nesse por conta do sol que vaga aqui, né? No ar, e da evocação que a culpa celeste dá atenção. Né? A culpa é o quê? A ocupação territorial e ambiental das forças expressionadas aqui. E da atenção que recebes. Porque se recebesse poucas atenção, talvez seria uma folha assim, sabe? Agora vamos para o último slide. Ó, a gente vai para o último slide. Quem lança a mente o acolhedor frente ao caminho que aceta a Deus. Então, a gente tem um caminho, tem as setas, e as setas indicam para onde a gente quer ir, né? Se você for para cá, você vai ter esse caminho. Se você for para cá, você vai chegar aqui. Se você for para cá, você vai chegar lá, certo? E aí nós lançamos essas setas nesses embarques, né? E aí nessas setas a gente tem várias X mudanças, né? As mudanças alfabéticas que conhecemos na fala, as funções betas que conhecemos das batidas e as funções gamas que retratam a imagética, né? A atenção estirante. E dentro dessa tensão, a gente tem as ondas embarcantes, né? Desses três fluxos de contrato. De contrato. Então, né, aqui a gente tem, então, um sistema fechado. Esse sistema fechado, ele permite, a partir dessas molduras, né, os estiramentos possíveis. E as lanças, elas, dependendo da onde que elas se encontram, energeticamente, elas fazem dentro desses produtos, né, desses ciclos, costuras diferentes, né? Costuras sanguíneas diferentes, que vão revelar valores preditivos diferentes. Em Cupido desenculpa a vontade de unir aqui, ó, a união, a costura. Através de um ataque, engenha-se. Então, se a agulha ataca aqui, pronto. Agora, a partir desse ataque, ela vai ter um outro tipo de desempenho até chegar em um outro tipo de ataque. E aqui também. E aqui a gente tem raízes tirando, a gente tem as nossas vontades, as nossas raízes subconscientes. Nós temos os nossos músculos e as energias com que olhamos e lidamos elas. E tudo é costura, costura com agulhas. Então, se a costura passou por aqui uma vez, muito provavelmente ela não vai passar aqui de novo. Ela vai, ela vai, para passar aqui de novo, ela teria que causar uma distensão, né? Um motivo. Então, se ela entrou por aqui, ela vai ter
esse campo de escolha aqui, ó, para poder passar. Agora, se ela entrou pelo meio, ela vai poder passar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Sabe? É mais ou menos essa geometria de ataque que temos no nosso conhecimento e trabalho dos pecados e das reações. A luxúria, então, nesse sentido, ela é uma luz que ataca com setas que vão causar certezas a partir desse trabalho todo de desvendar-se nesses experimentos de costura e a partir dessas modificações consenti-la e predizer que há a possibilidade dessas cognições modificarem, né, o valor que a luxúria tem na solução que temos em vida. Bom, essa então foi a reflexão que eu trouxe para hoje da luxúria. A gente já está acabando, né? Esse quadro de reflexões de pecado. Acho que semana que vem já é o último. Bom, eu espero que vocês tenham, tenham aproveitado, estejam gostando dessa desses nossos encontros para poder refletir esses pecados, né? Estou bem cansado, mas valeu a pena. E aí eu peço agora que se você tá aqui até agora, está gostando, não esquece de deixar o seu joinha, vai ajudar bastante, né? Também não se esqueça de se inscrever caso não seja inscrito, convidar alguém, compartilhar o vídeo com alguém que você acredite que esse vídeo pode fazer a diferença, ser bom para ela assistir, mesmo que existem alguns cansaços que nos permitem descansar muito depois, né? Também isso, compartilhar. Deixa aí nos comentários alguma coisa a respeito da reflexão ou de como você reflete a respeito desse pecado luxo, né? É isso aí, pessoal. Um abração para você, né? Inclusive, se você ficou no vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo semana que vem. Falou!